Espírito de Deus está aqui, e a orla de suas vestes enche o templo, enquanto ele caminha entre nós, nos reveste com sua glória e poder. A paz do Senhor, meu querido. Talvez em sua igreja alguém já tenha ministrado essa música que foi gravada em 1999 com o trabalho do CD Ruach, Sopro do Espírito. Eu queria hoje me dirigir a você para compartilhar contigo um testemunho sobre o que foi o trabalho Ruach, Sopro do Espírito. Na década de 90, eu comecei a frequentar a igreja metodista por convite de irmãos da igreja. E, em essência, eu ingressei na igreja metodista para ingressar no ministério de louvor. O pianista da igreja, na época, recém tinha saído do país. E a igreja metodista sempre foi uma bênção na minha vida, e lá eu comecei o ministério de louvor. Até então, eu havia tido já um início de ministério com um grupo musical, mas era um grupo mais no estilo coral. Eu comecei a entender melhor o que era louvor e adoração no tempo que eu estive na igreja metodista. E um dos grandes exemplos para mim naquela época foi a vida de um ministro que havia na igreja de Londrina, se chamava Moair Marques. O Moair, ele foi inspiração para muita gente, um grande ministro. Muitas pessoas foram batizadas no Espírito Santo em épocas que ele estava ministrando ali para jovens e para todo mundo. Mas, passado algum tempo, eu me desviei dos caminhos do Senhor e permaneci um longo período longe dos caminhos, envolvido com muitas coisas que eu nunca havia me envolvido antes. Um dia, eu estava andando nas ruas de Londrina, quando o pastor Fernando me encontrou. O pastor Fernando, ele me conhecia de uma vez que eu fui ministrar louvor na igreja dele, e eles me conheciam dessa igreja porque meu pai havia sido maestro de coral nessa igreja. O pastor Fernando nessa época frequentava a igreja Comunidade Evangélica de Londrina, e aí eu acabei ingressando a comunidade. Para mim foi um tempo de restauração, um tempo de renovo, um tempo de avivamento, um tempo onde eu consegui entender melhor as coisas sobrenaturais de Deus. Nessa época ingressou à igreja, Comunidade Evangélica, o Davi Silva, e também foi para mim uma grande escola, né? O testemunho dele, poder ter convivido alguma época com ele, ali naquele lugar. Em seguida eu me casei e acabei me casando com uma irmã que era da metodista, plano de Deus para minha vida, e eu retornei para a igreja metodista. Depois de muitos anos ali ministrando louvor e sendo tratado, eu tive uma época que eu estava buscando muito o milagre de Deus para a minha vida, um milagre que ele nunca se concretizou da forma como eu gostaria que se concretizasse. E foi nessa época que eu compus essa música, porque ela diz o seguinte: enquanto espera as bênçãos que há de receber, glorifica este nome de poder. E nessa época de até uma certa aflição, porque nós queríamos um milagre na minha casa, no meu casamento, e não acontecia, nós realmente fomos provados em nossa fé, e o Senhor sempre me ensinou, e eu posso dizer que eu fui fiel nisso durante todo esse tempo, em poder dedicar o meu louvor e adoração ao Senhor, independente da circunstância, independente
daquilo que eu queria não estar sendo realizado, porque não importa, eu sei que Deus tem planos maiores para a minha vida e para a sua vida também. Passado muitos anos, eu comecei a sonhar em participar de algum ministério itinerante. Na época, eu cheguei a conversar algumas vezes com o Moa e as conversas eram muito favoráveis, eu estava sonhando com isso, mas aí aconteceu uma tragédia. O Moa faleceu em um acidente de carro, eu estava indo ministrar louvor num encontro de jovens, se não me engano, e a vida dele foi ceifada num acidente muito trágico em Londrina. Outras pessoas também se machucaram, mas para a igreja foi um baque muito grande, a perda da vida do Moa. Na época, eu conversei com a Ada, que é a esposa do Moa, pedindo autorização, porque eu senti um desejo muito grande de resgatar as músicas que ele compunha, para que nós pudéssemos gravar um CD ao vivo, em Londrina, na igreja, para, de certa forma, manter o legado dele vivo dentro do movimento metodista, dentro da igreja, e para que as pessoas de Londrina também não se esquecessem da obra maravilhosa e da importância que ele teve para a igreja. Para minha surpresa, nós praticamente não encontramos as músicas dele. Nós encontrávamos letras e havia uma música em especial que nós cantávamos eventualmente na igreja, que ela dizia: Aleluia, louvai a Deus, Senhor, com seu cântico vinde anunciar, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, sua grandeza é incomparável. Aleluia, canta a minha alma ao Senhor, cantarei a ti durante a minha vida. E na impossibilidade de encontrar as músicas do Moa, aquilo me causou uma certa urgência em eu, de alguma forma, documentar as músicas que Deus havia me dado durante aquele período. Na época, eu conversei com o Binho e falei para o Binho é um ministro de louvor, hoje é pastor Flávio, e eu falei: Binho, se você quiser documentar as músicas que você tem, vamos combinar um dia, você vai lá em casa e eu tenho um programa lá para escrever partituras, a gente começa a escrever. Mas esse trabalho de escrever partituras, meus queridos, começou a se transformar em algo maravilhoso, e aí que entra o nome do CD, Ruá, Sopro do Espírito. Foi como se nós recebêssemos realmente o sopro do Espírito durante aquele período. E o Senhor começou a frutificar de forma maravilhosa em nossa vida, músicas atrás de músicas. Foi muito interessante o dia que eu fui levar o Binho até a igreja para pegar a motocicleta dele, e no retorno eu estava muito gripado, eu comecei a cantar: Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor. E quando eu chego em casa, o Binho chega logo em seguida, e ele sobe ali em um bicama que nós tínhamos ali, para continuarmos o trabalho que a gente estava fazendo naquele dia, e de repente eu ouço ele cantando a mesma coisa, e foi uma testificação tremenda, e nós começamos a elaborar a música: em seu nome, ó Rei Jesus, as cadeias são curadas, quebradas, e assim foi. E essa foi uma das músicas que integrou o CD. E o Senhor nos deu outras músicas durante aquela época. Eu tinha algumas músicas incompletas, e junto com o Binho a gente finalizou essas músicas, e o Senhor foi abençoando em tudo. Nós fizemos campanha na igreja, pré-venda, toda aquela história que as pessoas fazem quando vão gravar e não tem aquele recurso todo. E o Senhor foi o Senhor da provisão durante aquele tempo, e nós conseguimos então gravar o CD em Londrina. Fomos muito honrados porque nós contratamos a Life Produções para fazer a captação do áudio,
E a live é do Asaf Borba. O Asaf Borba esteve ali no dia também e ministrou junto conosco ali os tempos de ministração espontânea. Foi uma gravação bem modesta, singela, mas que eu tenho tido o privilégio durante esses anos de ouvir eventualmente pessoas testemunhando que em suas igrejas cantavam o Espírito de Deus, pela natureza e outras músicas. Então isso é muito gratificante para a gente, porque é o legado que a gente precisa deixar. A pessoa que recebe um dom de composição, ela precisa deixar esse legado para a igreja, porque o Senhor que nos entrega, que nos abençoa com as composições, e não é para nós guardarmos para nós mesmos. Não adianta amanhã o Senhor me levar e alguém falar, olha, o Lindo falou que tinha 50 músicas lá, e daí? Ninguém sabe que músicas são essas. Nós nunca demos oportunidade para que o Senhor abençoasse a igreja com essas músicas. Nós começamos depois a divulgação do CD do Ruá com um grupo de pessoas em Londrina. O Binho, logo em seguida, teve um entendimento diferente, ministerial, e foi bênção. Ele acabou gravando outros CDs e seguiu uma carreira solo, enquanto o grupo original, que havia se formado ali da gravação do CD, continuava ministrando em algumas outras cidades. Mas em seguida o Senhor me enviou para São Paulo. Me mudei para São Paulo e houve ali uma luta muito grande interior nossa, porque nós estávamos no calor ali do ministério e recebendo convites para ministrar e tudo mais, para divulgar o CD com material na mão para fazer tudo que tinha que ser feito. Mas o Senhor foi muito contundente quando Ele nos testificou através da vida de um pastor em Londrina e através da palavra que nós deveríamos vir para São Paulo. Nós não tivemos dúvidas que era o plano de Deus. Porém, eu vim para São Paulo e me envolvi com muitas outras atividades, mesmo dentro da igreja, e me envolvi com o meu trabalho. E o meu trabalho acabou, de certa forma, abafando um pouco esse sopro do Espírito na minha vida. E eu fiquei alguns anos sem compor praticamente nada. E é interessante que as épocas quando eu recebia mais inspiração eram as épocas que, claro, que eu estava com mais intimidade com Deus, ou que eu tinha algum projeto para realizar. Eu cheguei a ensaiar um grupo masculino que era formado pelas pessoas com quem eu ministrava quando eu comecei a tocar teclado, e foi aqui em São Paulo. Depois eu fui ministrar louvor na igreja metodista do aeroporto, e aí, por último, nós viemos um dia visitar a igreja metodista de Santo André. E qual foi a nossa surpresa? E é interessante porque eu nunca ouvi essa música na metodista de Santo André, só ouvi uma vez. Na primeira vez que nós viemos visitar a igreja metodista de Santo André, o Ministério de Louvor tocou essa música do Moair. Aleluia, louvai a Deus, Senhor. Eu nunca mais ouvi a música, eu cheguei a comentar com o pessoal e eles também não sabiam nem quem era compositor dessa música, qual era a origem dela. E é interessante que isso me mostrou que o legado ele vai para frente, independente dos meios de divulgação e tudo mais. Mas hoje nós temos meios de divulgação muito fáceis de entrar, como a internet, como Spotify, iTunes, SoundCloud, todos esses sites que nos ajudam a divulgar uma mídia, uma música de uma forma muito mais econômica do que antigamente, né? Bom, enfim, o Senhor começou a me incomodar com isso. E aí eu comecei a revirar o meu repertório de músicas e de repente eu descobri que eu tinha muitas músicas compostas e que ninguém conhecia. E isso me incomodou muito, porque eu lembrei dessa história do Moa e do que aconteceu com ele e a questão das composições novamente. E então eu resolvi, de alguma forma, tentar pré-produzir e produzir essas músicas. E aí eu saí gravando tudo que eu não tinha gravação e comecei a colocar em uma pasta na internet, que eu tenho compartilhado com algumas pessoas que estão envolvidas com o projeto. E
nisso nasce o Ruá, Sopro do Espírito, novamente, né? Ruá, Sopro do Espírito 2. E eu mantive esse trabalho como sendo continuidade do trabalho, porque eu entendo que é continuidade daquele trabalho, porque é o mesmo dom, o mesmo sopro que houve naquela época, é o que eu sinto hoje, quando eu entro aqui nesse quarto. Eu estou filmando aqui dentro do quarto que é o meu home studio, que o Senhor me deu a graça de montar durante esses anos. E aqui é onde eu recebo os ministros que vêm à minha casa, que querem louvar a Deus comigo. Aqui nós adoramos, nós oramos, nós nos ministramos. E tem sido um tempo tremendo aqui. Então, eu comecei a gravar todas essas músicas e documentar, mas eu sinto que é mais. Então, nós resolvemos começar a fazer uma pré-produção de um próximo CD, que nós vamos intitular Ruá, Sopro do Espírito 2. E eu creio que nós temos materiais aí para fazer mais 12 ou 3 outros CDs, potencialmente. E é isso. Então, esse vídeo é para te contar um pouco dessa história e para te convocar a orar por esse trabalho. Não é para minha glória, e Deus tem colocado pessoas ao meu redor que têm o coração nisso, pessoas que eu tenho certeza que vão acrescentar esse projeto, e eu espero que Deus levante durante esse processo ministros dele para levarem essa mensagem à frente. E é isso. Espero que você seja muito abençoado com tudo que virá daqui para frente, e ore por nós, ore por nós. Os tempos aqui têm sido maravilhosos, o Senhor tem sido abundante de forma surpreendente e inacreditável. Como a palavra diz, infinitamente mais do que nós pedimos, e é isso que tem acontecido. Para você que talvez na sua igreja vocês ministrem essas músicas e você nem sabia de quem eram essas músicas e qual a origem dessas músicas, se você sentiu o desejo, nós temos divulgado aí os meios para você ouvir as músicas todas as faixas estão no Facebook para você ouvir gratuitamente. E se você também quiser guardar uma lembrança, o CD, nós estamos voltando a prensar algumas cópias para que você possa guardar em sua casa, online também, se você quiser fazer download. Existe hoje a cópia já no Google Play Music, no Amazon, em breve no iTunes e assim por diante. E novidades virão. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te encha de alegria e que você possa ser abençoado através daquilo que Deus tem frutificado em nossa vida. Jesus.